segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Somente até aqui. Vou ler mais uma vez. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Agora, você crê que Deus disse essas palavras? Eu vou ler então mais uma vez o versículo 9, e você repete após mim. Vamos lá. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus fez isso na vida de Davi. Deus foi com Davi, Deus foi diante de Davi, Deus destruiu os inimigos de Davi, Deus engrandeceu o nome de Davi, sem sombra de dúvidas, não é? Até hoje em Israel, Davi morreu há 3.000 anos. Tudo que é grande em Israel tem o nome de Davi. A maior avenida, King David. O maior hotel, top, 5 estrelas, King David, Rei Davi. Tudo é Rei Davi, Rei Davi, né? Os personagens do Antigo Testamento mais falados são nada mais, nada menos que Abraão, que é o pai da fé, Moisés, que é o legislador, o profeta, e sem sombra de dúvida dos reis, Davi é o maior, é o mais afamado, é o que mais tipifica e representa o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Mas eu pergunto: você crê que o mesmo Deus que escolheu Davi também te escolheu? Você crê que o mesmo Deus que foi com Davi também é com você? Você crê que o mesmo Deus que deu vitória a Davi tem vitória para você também? Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, com suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra, a melhor salva de palmas que Deus a Deus. Além de aplaudir, leva a sua boca e vai fazendo glorificando Senhor nosso Deus e Pai, bendito, santo e todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, para te adorar, para te prestar culto, para glorificar e agradecer o teu nome. Que a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. O coração de cobertura, vai armar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém vem aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vêm ouvir a tua voz e a tua palavra. Toma então, Pai, do pregador, da boca do mensageiro, eu diminua, que o Senhor cresça, demora toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Fica amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção. Não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Traga sempre papel, caneta. Se porventura não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar. E você abre o bloco de notas e toma nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no celular, no meio digital, mas Deus quer a palavra dele no nosso coração. Tudo que está escrito aqui, amados, foi selecionado a dedo durante milênios pelo Espírito Santo. Não é? A palavra não é produzida pela mente de homem algum, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo e é para nos ensinar, não é? Já diz o ditado que o inteligente aprende com os próprios erros, o tolo com os erros dos outros, aliás, o sábio com os erros dos outros, e o tolo nunca aprende. Naquilo que depender de Deus, Deus espera que eu e vocês sejamos sábios. Já vista que está aqui a palavra para nos ensinar, para nos instruir. Os bons exemplos devemos fazer igual, os maus exemplos não devemos fazer, né? Sabedoria. Agora, se porventura a pessoa mais sábia, tem que ser no mínimo inteligente, não podemos ser todos, né? A Escritura está aqui. Muito bem. Davi, ele era jovem quando Deus o chama, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de animais, e Deus vê aquele jovem, aquele moço que tem coragem de, para defender suas ovelhas, lutar com o urso, lutar com o leão, arriscar a própria vida para salvar um animal.
Deus olha a verdade e a sinceridade do coração de Davi. Deus diz: se ele tem coragem de arriscar a vida para defender um animal, quanto mais ele fará para cuidar do rebanho do Senhor, da nação de Israel. Por isso que o texto que lemos, né? O Senhor dizendo que tirou ele de trás da malhada. Só para você entender o contexto do texto, aqui nesse capítulo 7 que lemos, já lá na frente do reinado de Davi, já anos se passaram, e veio ao coração de Davi o desejo de construir, de edificar o templo. E Deus usa Natã para trazer, dentre outras coisas, essa palavra que nós lemos aqui, não é? Davi, então, ele vai ser engrandecido pelo Senhor, mas não foi do dia para a noite, não foi um estalar de dedos, não foi de uma hora para outra. Houve um processo, houve um trabalhar. Muita gente não entende, só vê o resultado, o que aconteceu, mas não vê os processos, as etapas que aconteceram até chegar lá. Quando Davi vai ao campo de batalha, o povo estava sendo afrontado durante 40 dias por Golias. Davi era o único cheio do Espírito Santo naquele campo de batalha. Davi era o único que acreditou. Davi foi o único que se dispôs a lutar. Eu não digo sempre: se você não crê, quem vai crer por você? Se você não lutar, você já está vencido, já está derrotado, porque não quer nem sequer lutar. Saul, o general Joabe, Rávida e todos os demais, ninguém sequer tinha coragem para lutar, mas Davi foi. Davi se ofereceu, Davi foi e lutou. Disse a Golias: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele colocava Deus na frente, ele acreditava, e não havia gigante maior do que Deus. Ele honrava o Senhor, e o Senhor deixou claro: eu honro aos que me honram. Mas vemos no decorrer da trajetória de Davi algumas atitudes que fazem a diferença. Atitudes essas que eu e você temos que aprender. Já disse em outras ocasiões que a Bíblia não esconde nada, a Bíblia traz a verdade, né? E do mesmo jeito que a Bíblia enaltece as virtudes de Davi, também não esconde, não negligencia os defeitos de Davi, os pecados de Davi, para nos ensinar, para nos instruir. Então, em primeiro lugar, ele tem fé, ele tem coragem. E para quem está pela dele, tinha medo de gigante, não, viu? Agora, só pergunta: você não é medroso, não, né? Porque Deus não gosta de covarde, não. Deus gosta de gente corajoso. Você pode ser um tampinha desse tamanho, você pode ter 2 metros de altura. Deus gosta de valente. Deus não gosta de covarde, não é? Tem que ser corajoso. Davi, então, ele vence aquela batalha. Deus dá uma vitória extraordinária, ele faz a parte dele, né? Deus faz o impossível. Mas depois, dali, no capítulo 18, do primeiro de Samuel, ele se torna comandante do exército. E o texto nos diz que onde quer que o rei Saul mandava, Davi ia. Ele é alguém obediente, ele é alguém que sabe o que é disciplina, ele é alguém que sabe o que é seguir ordens. Ele não é um indisciplinado. Você vê gente rebelde, gente teimosa, não é? Já viu, por exemplo, se já aconteceu com seu filho, que você falar algo com seu filho, sua filha diz assim: eu já vou. Já aconteceu isso com o filho de alguém assim? Eu já vou. Não, pega o cautela para mim, eu já vou. Aí passa meia hora: cadê minha água? Eu já vou. 2 horas depois: minha água, estou indo. Calma. Isso eu estou falando, calma, né? Vou já. Eu estou falando o mínimo, né? Davi tinha disciplina. Davi era um homem obediente. O texto lá vai nos dizer que ele era estimado por todos os homens, né? Era estimado, ele se conduzia com prudência. E algo que ele aprendeu, e que tem muita gente, infelizmente, que ainda não aprendeu, é antes de ir à batalha, orar a Deus. Antes de tomar uma decisão, consultar ao Senhor. Nós vemos vários exemplos no decorrer da Bíblia, né, sobre Davi consultar a Deus antes de agir. Encontramos, por exemplo, no primeiro livro de Samuel 23, os filisteus atacaram a cidade de Israel chamada Keila, e aí o Davi ora: Senhor, eu devo ir lá defender a Keila, o Senhor vai ser comigo, vai me dar vitória. E Deus disse: vou, pode ir lá atacar, que eu sou contigo. Deus foi com ele, Deus deu vitória para ele. Aí o rei Saul, ouviu falar que ele estava lá e foi atrás dele para perseguir. E ele ora de novo: Senhor, os habitantes de Keila vão me entregar para o rei Saul? Vão ser ingratos a esse ponto? E Deus disse: vão, sai daí. Olha só, encontramos primeiro em Samuel capítulo 30, destruíram Ziclag, incendiaram, botaram fogo. Ele e 600 homens choram até não ter mais força para chorar. Os homens pegam pedras, querem apedrejar Davi. Ele se esforça no Senhor. Ele consulta a Deus: Senhor, eu devo perseguir quem fez isso. Ele não sabe nem quem foi. Ele não sabe onde está. Mas uma coisa ele sabe: Deus sabe tudo. Ele não tem todas as respostas, mas Deus tem.
Ele clama ao Senhor, ele consulta a Deus. Deus disse: vai, porque você vai livrar a tudo e a todos. Ele consulta a Deus antes. Meu irmão, o problema de muita gente é que toma decisões precipitadas, sem consultar a Deus. Está escrito: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Se você toma decisões por conta, não queira depois o respaldo de Deus, que Deus não vai garantir nada para você, porque a vida é sua. A vida é sua. Agora, Deus vai garantir aquilo que Ele falar para você. Temos aqui orientações claras, explícitas na Escritura, que valem para todos nós. Mesmo tendo tudo que tem aqui, eu e você temos um relacionamento íntimo, especial e particular com o Espírito Santo. E às vezes Deus fala coisas a você que não fala para mim, e fala para mim coisas que talvez não fale para você, mas aquilo que Deus falar, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, não é? Já dei várias vezes, você conhece a história, o testemunho. Eu orei a Deus perguntando quem seria a moça, se seria minha namorada, minha noiva, minha esposa, mas meus filhos. Deus mostrou. No meio do caminho teve acidente, perdeu perna, aconteceu um monte de situação. O médico disse que ela não ia ser mãe, que o rosto dela nem plástica resolvia, mas eu tinha uma palavra de Deus. Na hora da angústia, não foi a voz do médico que falou mais alto, não, foi aquilo que Deus havia me falado. Deus garantiu, né? Está aí a esposa, está aí os 3 filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando foi na época, né? Isso não é brasileiro, quando foi para casar, eu orei, consultei a Deus, falei: e aí, Senhor, e agora o que eu faço? Porque eu tinha uma programação, eu tinha um planejamento, e o casamento era dali 2 anos, mas a situação mudou, a conjuntura mudou, a situação agora é outra. Falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Deus disse uma palavra: casa. Falei: eu vou casar como? Não tenho dinheiro. Quem casa quer casa. Eu não tinha casa, era mais duro, um pouco seco. Deus falou: vai marcar a data. E fé é um negócio muito louco. É você acreditar e fazer. É ter certeza que Deus confirma, Deus garante aquilo que Ele fala. E Deus garantiu, Deus fez. Davi entendia isso, Davi vivia isso. E tem muita gente que ainda não vive. Salmo 18, vá lá comigo. Davi reconhece a sua dependência, a sua confiança do Senhor. Tem gente que ainda não tem esse relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus, não é? Muitos, inclusive, sequer ouviram a voz de Deus. Ô, pastor, e o que eu faço? Não, faz igual aquele grande. Igual que o Guilherme falou: entra no teu quarto, fecha a porta, só sai lá quando Deus responder. Dobra o joelho e ora, e ora, e ora, até Deus falar com você. Deus vai falar de um meio, de um modo ou de outro. Agora, Ele vai falar com quem quer ouvir. Salmo 18, versículo 2, versículos 1 em diante, né? Davi reconhece sua dependência e sua confiança no Senhor. Ele já começa dizendo que ama o Senhor. E o versículo 2 ele diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Na hora das lutas, não é fugir, amarelar, retroceder, é clamar a Deus. Versículo 4: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreendem. Que situação difícil, não? Terrível, né? Angustiante, desesperador. Versículo 6: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo Ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face. Note que ele enfrenta diversas vezes perigo de morte, diversas vezes. Na guerra, minha gente, era matar ou morrer. Era matar ou morrer. Ele lutou várias guerras. A despeito das guerras, foi perseguido por Saul, a morte. Saul queria matá-lo. Davi enfrentou angústia. Se você ler, né, a maioria dos salmos, você vai ver salmos de clamor a Deus, de busca ao Senhor, de socorro em Deus, porque ele passou por muita luta, por muito problema. E a nossa alma é como uma roda gigante. A nossa alma é como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A alma é assim, a alma é bipolar. Uma hora está rindo, outra hora está chorando. Já aconteceu isso? De ver um filme e em uma cena você ri, na hora você chorar? No mesmo filme. A alma é por aquilo que vê, é por aquilo que ouve, é por aquilo que sente. No entanto, a fé não está na alma, a fé está no espírito. E não podemos viver por alma, não podemos viver por emoção, não podemos ser pessoas almáticas. Você bem sabe que a doença do século está aí, né? Se chama depressão. Rivotril é o remédio mais vendido desse país há quase 10 anos. Vivemos numa sociedade doente.
e não podemos ser uma igreja doente. No tempo bíblico temos vários exemplos de igrejas doentes, mortas. Paulo vai falar, 1 Coríntios 11 diz, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Olha que perigo isso, E tudo isso tem que ser para nos ensinar. As lutas da vida estão aí, as aflições da alma estão aí, e a medicina, tome remédio. Não consigo dormir, toma um Zolpidem, tome remédio. Ô pastor, mas não ajuda em nada? Sim, ajuda, até ajuda, mas tem coisa, meu irmão, que é só Deus que vai tratar aqui dentro, é só Deus que vai tratar aí dentro. E se fizermos a nossa parte, na angústia, me entreguei, desanimei, diga comigo, na angústia, eu vou invocar o Senhor, diga, eu vou clamar o meu Deus, e é dele que virá o socorro, é dele que virá o livramento, levante a mão de cá, é dele que virá a paz, que excede todo entendimento, é dele que virá a alegria, é dele que virá a força que eu preciso para me colocar de pé. Eu creio nele, eu confio nele. Davi tem certeza disso. Fé é convicção, fé não é especulação, fé é convicção, fé é certeza. Salmo 40 também é de Davi, Eu vou ler a partir do versículo 1. Faça aí algumas folhas na Bíblia, ou avance aí alguns capítulos, se você tiver no meio digital. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Enquanto você encontra aí, estou ouvindo um cotejo de algumas coisas, nós vivemos uma geração ansiosa, uma geração que não tem paciência para nada, quer tudo para ontem. É a geração do miojo, é a geração do fast food, é a geração que tudo tem que ser, instalado dele, é a geração ansiosa, é a geração da internet, é a geração que você clica e as coisas acontecem, o controle na mão, Quem teve televisão tinha que levantar para apertar o botão, ou girar o botão, você teve? Depois veio o controle que levanta mais, hoje as televisões nem botão tem mais, irmão. E depois surgiu um negócio chamado Alexa, não é nem do controle. Alexa, liga a TV, canal tal. Hoje já tem casa inteligente, irmão. Você sabia que hoje em dia, você sabe disso, Já tem até geladeira com Wi-Fi, você sabe disso, O negócio está num outro nível, E o que isso gera? Gera ansiedade. Porque tem gente que acha que tudo tem que ser rápido. E nem tudo Deus vai fazer rápido. Tem coisa que Deus faz hoje, faz agora. Tem outras que é só lá na frente. Eu e você não sabemos. Quem sabe tudo é Deus. O dono do tempo é Deus, Aliás, caso em parênteses, o nosso tempo é segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Nosso tempo é cronos. O tempo de Deus não é cronos. O que é que marca o tempo? Quais são as engrenagens do relógio de Deus? Você sabe que um relógio normal tem ponteiros, 3 ponteiros. Quais são os relógios da engrenagem de Deus? É o Sol, é a Lua, o planeta girando. São, entre aspas, ponteiros da engrenagem de Deus. Você sabe que um dia é o tempo que a Terra demora para dar uma volta. Ela vai girando em volta do Sol, que demora um ano. Só que Deus está acima disso. Deus está além disso. O tempo de Deus não é cronos. O tempo de Deus é kairos. É no momento certo. É no momento oportuno. Quem está entendendo aí agora, amigo? Liga para quem está do teu lado. Paciência é virtude, viu? E às vezes, quando não temos, Deus vai forçar para ter. As situações que Deus vai forçar para tratar. Porque longanimidade, paciência estendida, é fruto do Espírito. Vivemos uma geração apressada, atrasada. Aqui em São Paulo, então, quando eu fui para Natal, há uns anos atrás, é uma diferença brutal no ritmo de vida das pessoas. Aqui é todo mundo acelerado. E eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que é isso? Ninguém lá é acelerado. Porque o ritmo de vida é outro. É outro. Mesmo sendo uma capital, o ritmo de vida é outro. É mais lento. É mais devagar. Tem comércio lá que fecha para o almoço. Comércio de rua fecha 18 horas. A cidade inteira, com mais de 1 milhão de habitantes, 2 farmácias, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, fica aberta até meia-noite. Só. Aqui tudo é 24 horas. Aqui, se quiser ir na academia de madrugada, você vai. Se quiser ir no mercado de madrugada, onde você quiser, você vai. Lá não, porque lá o ritmo de vida é outro. Esses dias eu vi um homem de Deus dizendo,
o seguinte: você conhece o ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. A única pessoa perfeita é Deus. Só Deus é perfeito, eu e você não somos. Então, se a pressa é inimiga de Deus, quem anda com a pressa? Quem é o inimigo de Deus? O diabo. Não é por acaso que uma pessoa apressada ou atrasada fica nervosa, se irrita, briga, xinga. Ou você nunca viu o caso de briga no trânsito? Você já viu? Morte no trânsito? Gente, é por estar atrasado, ficar nervoso. Pois é, não é? Pressa é inimigo da perfeição. Por isso que as situações Deus vai forçar a paciência, a longanimidade, porque é fruto. E fruto tem que amadurecer, não é do dia para a noite. Mas continuando a leitura: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus. A ideia aqui do charco de lodo, você já viu o filme, desenho, aquela areia movediça, que a pessoa só afunda, sozinha não consegue sair, precisa de alguém para jogar uma corda, precisa de alguém para estender a mão, precisa de alguém para esticar uma vaga, para alguém, né, para a pessoa se segurar. A ideia aqui é essa, né? Um lago horrível, um charco de lodo. Irmão, tem gente que está assim de ladeira abaixo, tem gente que está assim afundando, né? E o diabo ainda pisando, empurrando para afundar de vez, né? Naquilo que depender de Deus, é Ele que estende a mão. Naquilo que depender de Deus, Ele firma os nossos passos. Diga para quem está do teu lado: a rocha é Jesus, viu? E Ele quer você com passos firmes, não é vacilando, não é caindo, não é afundando, não é ladeira abaixo, não. Ele quer você firmar na rocha que é Jesus, na rocha que é a palavra. Ele tem canto novo para a sua boca, Ele tem um hino ao Senhor. Se você crer nele e confiar nele, você não vai ser desamparado, você não vai ser largado, você não vai ser abandonado. Mas se você honrar o Senhor, Ele vai honrar você, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Davi viveu isso. Davi viveu isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Fala comigo, eu vou ler a partir do versículo 14. A confiança de Davi estava em Deus. Não era nele mesmo, não era na inteligência, na força, na habilidade. Era em Deus. Primeiro livro de Crônicas, você está no livro de Salmos, volta para a esquerda. Antes de Salmos é o livro de Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é o livro de Neemias, Esdras, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Crônicas, 14. Davi compreendeu que aquilo que Deus fala deveria ser feito. E preste atenção, enquanto você encontra. Jesus disse: quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. E tem gente que acha que Jesus só está falando de dinheiro. Ele não está falando só de dinheiro, ele está falando de tudo. Deus nunca vai pedir para você algo que seja impossível para você, para mim. Porque o único que faz o impossível é Deus. Ele pede de você aquilo que é possível. E à medida que vamos dando ouvidos, obedecendo, fazendo, aí Ele vai aumentando o nível de coisas. Não é? Encontrou? 1 Crônicas 14. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus, né? Ele consultou e queria uma resposta. Deus deu: não subirás atrás deles. Deles quem? Os filisteus que vinham em guerra contra ele. Mas anda em roda ao redor, por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas portas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. Versículo 16: e fez Davi como Deus lhe. Irmão, o que Deus mandou Davi fazer? Simples. Preste atenção aqui, que é algo muito simples. Ao invés de ser reto aqui, faz assim, ó. Dá uma volta, você vai passar pelas amoreiras, espera o barulho, ouviu o barulho, aí você vai de frente, eles vão virar para você, você vai de frente com eles. É difícil fazer isso. Ao invés de você ir aqui, só dá uma volta, só dá um contorno. Deus não vai pedir nada impossível para você, Ele só vai pedir o possível. À medida que você vai ouvindo e fazendo, com Deus é de fé em fé, é de glória em glória. Com Deus as coisas são no gerúndio, é ando, indo, é andando, é acreditando, é prosseguindo, é orando, é jejuando, é buscando, é perdoando, é se santificando. O problema é que tem muita gente, irmão, que é um maravilhoso ouvinte, mas a Bíblia não convida ninguém a ser ouvinte. A Bíblia, a palavra, nos convida a ser, diga comigo, praticante. Diga comigo: Davi fez
como Deus lhe ordenar. E nós encontramos ordens expressas aqui que servem para todos, para mim e para você. O problema é que muita gente só ouve e não faz. Por exemplo, está escrito: quem crer e for batizado será salvo. A pessoa tem que crer. Ela tem que dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. Porque quem confessa diante dos homens o nome de Jesus, ele confessa diante de Deus. Tem que descer as águas do batismo, né? Lavar os pecados, ser remido no sangue de Jesus. E depois tem que andar a caminhada de fé, combatendo com o combate da fé. Tem que aprender a guardar a palavra para praticar, né? Encontramos ordem expressa que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Não responda, mas pense você com você mesmo. Você pelo menos estuda a Bíblia uma vez por dia. Não responda não, pense você com você mesmo. A ordem é para orar sem cessar. Quantas vezes por dia você ora? Pense você com você mesmo. A ordem é clara. Deus procura os fiéis da terra. A ordem, a palavra é clara: sem santificação ninguém verá a Deus. Deus espera eu e você jejuando. Deus espera que o nosso coração seja um coração perdoador. Toda vez que alguém pecar, perdoemos. Não é tão lindo falar a palavra, o difícil é viver. E tem muita gente que sabe de cor, sabe tudo, só que não faz nada. Sabe muito, fala muito e faz pouco. E com Deus não é só falar, é fazer também, é prática. Conhece tudo, mas se não faz nada, vá um dia com a gente entregar o sopão, para você ver o que tem de gente na rua. Conhece tudo de Bíblia, irmão. Na aula de teologia. O que adianta conhecer e não viver? Conhecer e não praticar, né? Daqui a pouco nós vamos tratar dessa matéria, mas do que depender de Deus, Deus tem para nós uma vida abençoada. Deus tem para nós uma vida vitoriosa. Deus tem para nós uma vida maravilhosa. Vai ter lutas? Sim, haverão lutas, mas Ele garantiu que estará conosco. Agora nós temos que fazer a nossa parte. O que estamos vendo aqui é Davi fazendo a parte dele. Do jeito que Deus falou, Davi fez. Olha o versículo 17. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. É de fé em fé, de glória em glória. E aí tem gente que ouve a orientação básica da parte de Deus, mas não faz, não pratica. Tem coisas com Deus, aqui na palavra, que é por atacado, irmão. Tem coisa que é para todo mundo. A ordem para orar não é só para o pastor orar, é para todo mundo orar. É para todo mundo, é atacado. Jejuar é para todo mundo jejuar, não é? Estudar a palavra é para todo mundo. Se santificar é para todo mundo. Mesmo tendo aqui várias coisas que são regra geral para mim, para você, para a igreja, mesmo assim o Espírito Santo ainda vai nos tratando particularmente, individualmente, direcionando a cada um, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, presta atenção no que eu vou dizer. Na Bíblia não é pecado tomar vinho. Agora presta atenção no contexto. Jesus tomava vinho, porque o vinho está para eles como o café está para nós. Quando alguém vai na sua casa, oferece o que? Além de água? É um café? Porque o café é uma bebida brasileira, irmão. Eu cresci tomando café de manhã, tarde e de noite. Se um dia eu for na tua casa, se não tiver café, só água tá bom. Mas só café branco está ótimo. Então eu gosto de café. Cresci tomando café de manhã, tarde e de noite. O café é bebida brasileiro. O brasileiro toma café, é o maior exportador de café do mundo, há 150 anos. Então o café está para nós como o vinho está para eles. Agora a questão não é pecado tomar um pouco de vinho, o problema é embriaguez. Só que num país como o nosso, alcoólatra, se a pessoa tem problema com bebida, não tem que tomar nada, que não chega de biotônico fontora, nem de biotônico, senão a cachaça volta, não é? Se era um pé de cana, não passa nem na rua do boteco, passa na outra. É vigiar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pois é. Tem gente que se tiver de pé já vai ter problema. Então é vigiar, tomar cuidado. Paulo fala a Timóteo, né? Toma um pouquinho de vinho. Paulo não está incentivando a embriaguez, mas está falando para ele: toma um pouco de vinho com fins medicinais. Só que, se você ler, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele vai falar de gente devassa, ele vai falar de beberrão, de efeminado, ele vai dizer: desses, se afasta do que diz irmão, e tem essas práticas aí, né? Se afasta. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Continuando, à medida que Davi então ia obedecendo,
consultando, buscando, orando, Deus ia respondendo, Deus ia falando, Deus ia direcionando, ele ia vencendo, o nome dele ia crescendo, porque ele honrava o Senhor e Deus honrava ele. Deus promovia Davi porque Davi promovia o nome do Senhor. E se você entender, Senhor, pode me abençoar, porque eu não vou querer para minha glória que é tua. Senhor, pode me honrar, porque eu vou dar a ti toda a honra e toda a glória. Tudo que o Senhor me der, tudo que eu fizer, será para a glória do teu nome. Se o teu coração estiver alinhado dessa maneira, meu irmão, pode se preparar, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, porque você não vai usar para autopromoção, mas vai ser tudo para glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, aquele que tem o nome que acima de todos os nomes, ele disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver também estará meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Davi é alguém que compreendeu que Deus se agrada de um coração humilde. Salmo 40, volta lá comigo, versículos 16 e 17, vá lá comigo. Salmo 40, ele compreendeu que Deus se agrada de um coração humilde, não de um coração orgulhoso, soberbo, altivo. Salmo 40, versículo 16, está escrito assim: folguem e alegrem-se em ti, em Deus, os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Deus usa o profeta Jeremias e outros também para declarar: se alguém se gloria, glorie-se no Senhor, glorie-se no Senhor. Olha o 17, versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Aqui no versículo 17, minha gente, essa pobreza aqui, o só pode necessitar, ele não está falando de dinheiro, não. Ele não está falando de dinheiro. Se você tiver uma caneta e quiser anotar aí, Mateus capítulo 5, versículo número 3. É disso que ele está falando aqui. Então está escrito em Mateus 5, 3. Jesus está no Monte das Oliveiras, aliás, no Monte das Bem-aventuranças. E a primeira das bem-aventuranças é, o Senhor vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Ele está falando de pobre financeiramente falando. Olha para mim, Deus não tem problema com dinheiro, não. Deus não tem problema com dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o coração do ser humano. Abraão era riquíssimo. O dinheiro nunca tirou Abraão da presença de Deus. O Isaac também, o Jacó também, o Jó também, Davi então nem se fala. Um camarada que compra um terreno com 3 milhões é pobre? Um camarada que oferta só em ouro 30 bilhões de reais é pobre? Não, é abastado. Mas pensa na humildade dele em orar e dizer: quem sou eu e quem esticou para te dar alguma coisa? Porque tudo é. Então, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito não está se falando de pobreza financeira. Pobre de espírito é reconhecer: eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou pó e cinza, o Senhor é Criador, é todo-poderoso. Eu não tenho poder algum, mas em ti está todo o poder no céu e na terra. Eu só vejo daqui a ali, mas o Senhor vê o globo, o Senhor vê o universo, o Senhor vê tudo. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Pobre de espírito é reconhecer a sua pequenez e reconhecer em contrapartida a grandeza, o poder do Senhor, do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Não está escrito. Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exaltar será, mas quem se humilha. Está escrito: humilhados debaixo da potente mão do Senhor, vai com seu tempo os exalta. Está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas honra os humildes. Davi tem esse entendimento: eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus, eu sou pobre e necessitado. Necessito do quê? Da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da bênção de Deus. E naquilo que depender dele, oh meu irmão, ele tem graça para você, tem perdão para você, tem amor para você, tem misericórdia para você, ele tem um propósito para a sua vida. E naquilo que aparentemente você pensa: mas não está indo bem, não está dando certo, está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está contigo. Se você crer nele, se você confiar nele, ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Davi entendia isso, ele reconhecia isso, meu irmão. No mundo as pessoas gastam fortunas e fortunas com publicidade, com propaganda, né, para fazer o nome conhecido, um negócio, uma marca, um produto. Meu irmão, quando Deus quer abençoar algo ou alguém, quando Deus quer promover, quando Deus quer mostrar, ninguém esconde. Ninguém esconde. Ninguém esconde. Ninguém via Davi lá de trás da malhada. Ninguém nem sequer esperava Davi para sentar na mesa. Mas Deus via ele. E liga para quem está ao lado de Deus, vê o coração, viu? Deus vê o coração.
Deus vê o coração. O problema é que o coração de muita gente está errado. É maldoso, é maligno, é malicioso, é perverso. E nem sequer percebe. Né? Isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso. Nós temos que olhar para o nosso coração. Né? Fala comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu vou ler para você a partir do versículo número 24. O Senhor havia terminado a ceia. E olha o que houve entre os discípulos. Os discípulos que andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Dormiam com ele, acordavam junto com ele, comiam junto, andavam junto para cima e para baixo. Viam tudo, ouviam tudo, testemunhavam tudo. Terminada a ceia, Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Encontrou aí? E houve também entre eles quem? Os 12, os discípulos. Contenda. Aliás, só tinha 11 por Judas tinha saído. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser. Está escrito parecia ser na tua Bíblia? Parecia ser. Não é. Qual é a questão aqui? Diga comigo, é ego. É orgulho. É vaidade. Parecia ser. Você consegue imaginar isso na prática? O João e o Tiago já tinham falado com Jesus. Até a irmã dos dois já foi pedir lá. A mãe dos dois já tinha pedido para Jesus: ô Senhor, quando o Senhor sentar no trono, deixa os meus filhos, um sentar à direita e outro à esquerda. Aí aqui começa, imagina, né? Um olhando para o outro dizendo: não, maior sou eu sou brasileiro. Imagina o Pedro dizendo: brasileiro sou eu. Quem que eu canto sobre as águas? Seu plano de molenga, seu plano de marica, que cara gritando fantasma. Quem foi que cantou sobre as águas? Fui eu. Imagina, né, o João dizendo: quem é o do coração? Sou eu, seu bruto, rapaz. Você imagina uma cena dessa? Estou conjecturando aqui, né? Mas a contenda, a discussão era sobre qual parecia ser o maior. Lembrando que eles ainda não tinham o Espírito Santo, o Espírito Santo tinha vindo ainda. Só importante frisar isso. Olha o versículo 25. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que... Se tiver uma caneta, anota do lado, Marcos 10, 45. O próprio Senhor declarou dizendo: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mas ele não só falou, ele fez. O que ele fez? Ele ensinou com atitudes. Não é? Como é que se resolve o ego? Como é que se resolve a soberba? Como é que se resolve a altivez? Ele deu exemplo. Não é? Aqui não está escrito, mas em João capítulo 13 está escrito. Ele mandou todos assentarem. Ele pega uma bacia com água, ele tira a parte de cima da roupa, pega uma toalha, e com aquela bacia com água, ele vai lavando os pés de um por um. Não responda não, você já lavou os pés de alguém? Não responda não, mas você mesmo. Ô irmão, lava os pés do marido. Pastor, você não merece. É que existe que tu merecia? Tu merece alguma coisa? É importante relembrar, porque tem gente que esquece. Sabe o que eu e você merecemos? Nós todos? Inferno, irmão. Lago de fogo é o que tu merece. Ah, pastor, mentira. Não, se você disser que não, você é contigo. Porque a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. O salário do pecado é a morte. Eu e você merecemos inferno, lago de fogo. Você jogar a ladeira abaixo, vai torrar pela eternidade inteira. Por que não somos? Pela misericórdia de Deus. Por que não somos? Pela graça do Senhor. No mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, na continuação diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lava os pés do teu marido, lava os pés da tua mulher. Isso é humildade. Quem fazia aquele serviço era servo, era escravo. Jesus não era só ali um líder, não era só ali o mestre, o rabino, o discipulador. É o próprio Deus. Você entende o que é isso? Deus lavando os pés da criatura, de que ele criou. De gente, como diz o salmista: eu sou pó e cinza, por isso Deus lembra de mim, tem misericórdia de mim. Olha que coisa, Jesus lavou os pés dele. E aí tem gente que nunca lavou os pés de ninguém. Lava os pés do teu marido, irmão. Lava os pés da tua mulher. Nesse frio, então, morre uma aguinha, espera ele chegar, espera ela chegar do serviço. Só diz assim: senta aqui, prepara uma cadeira, ou no sofá, pega um banquinho pequenininho para você sentar.
não é? Lava os pés dele, lava os pés dela, não é? Faz isso. Isso é humildade, irmão. Só faz isso quem engoliu o orgulho, quem engoliu a arrogância, a prepotência. Jesus nos convida a todos a aprender dele, que era manso e humilde. Agora tem que lavar o meu. Jesus não pediu para ninguém lavar o pé dele. Foi ele que lavou o pé dele. Deu para entender a diferença? Diga para quem está do lado, é bom você cuidar do seu coração, tá? Tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado. Está escrito que tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. João Batista é outro que entendeu quando se divulgou que Jesus estava reunindo a multidão e batizava mais gente que ele, e disseram num tom assim meio que revanchista. Sabe qual foi a resposta de João Batista? É necessário que ele cresça e eu. Sabe qual é o problema de muita gente? Está 50 anos na igreja, não faz nada, não pratica nada. Quando não quer praticar pela metade, ouve, só não faz. Tome cuidado com isso, isso é perigoso, né? Deus disse a Davi: eu fui contigo por onde quer que andar, porque Davi queria Deus com ele. Davi queria Deus com ele, né? Destruiu os seus inimigos. Salmo 23, vai lá comigo, que estamos terminando. Salmo 23, sem sombra de dúvidas, é o mais conhecido de todos, né? E Davi fazendo a analogia, que é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, entre ovelhas e pessoas, Deus e pastor, né? Salmo 23, versículo 1 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar provisão, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Diga que ele não vai faltar nada. Levanta a mão e cá, Deus vai suprir tudo. Diga: haverá paz, haverá alegria, haverá libertação, haverá salvação, haverá transformação, haverá tudo, porque Deus vai prover tudo. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mas sabe o que era isso? Repito o que disse há pouco: nossa alma é bipolar, nossa alma é angustiada, é ansiosa, é agitada. Só Deus que tem descanso para a alma, né? Continuando, versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Diga comigo: porque o Senhor está comigo. Essa convicção da presença contínua de Deus. Tem gente que acha que Deus está com ele só quando as coisas vão bem. Deus está com você em todo tempo. Então você nunca leu o livro de Gênesis? Você já leu a história do José? A vida do José, durante 13 anos, aparentemente ia de mal a pior. Aparentemente. O capítulo 39 diz: ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele chorou, ele bradou, ele gritou, ele foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito. Mas está escrito que Deus era com ele. Ele começa a trabalhar na casa do Potifar. Aparentemente ali, dali a um tempo, a coisa começa a melhorar um pouquinho, porque ele, mais um escravo se torna governante, se torna mordomo, né? Se torna encarregado da casa. Aparentemente a coisa melhorou um pouquinho, mas dali a pouco, para ser fiel a Deus, para fazer o certo, para não cair no pecado, nem no adultério que a mulher de Potifar, ele acaba sendo jogado aonde? Na prisão, injustamente, por algo que não cometeu. Mas o texto deixa claro que Deus era. Ou seja, Deus está com você mesmo quando as coisas não vão bem. Deus está com você mesmo quando a doença chega, irmão. Deus está com você mesmo na hora da luta, na hora da prova. Diga para quem está do lado: Deus está com você em todo o tempo, acredite. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, só vai morrer se Deus permitir, porque nem a morte comanda nada, porque a morte foi tragada na vitória, e a vitória de Jesus Cristo. E se Ele der vida, vai ter vida, e se Ele abençoar, vai ser abençoado. O controle está na mão de Deus. Então, mesmo que a situação não vá aparentemente bem, Deus está com você do mesmo jeito. Agora Deus espera de nós contrapartida, assim como as ações que Davi tomava, as boas, é claro, não é? A Bíblia nos conta os pecados dele, mas aqui estamos falando daquilo que ele fez certo, do porquê Deus está com ele. Porque ele orava, porque ele buscava, porque ele desejava a presença de Deus. Ele não usava Deus só para conseguir bênção. Você vê a gente interesseira que só te procura quando precisa e depois te abandona e nem lembra que você existe.
Existe, porventura, na tua vida alguém que quando manda uma mensagem ou te liga, você já pergunta, quanto será que está precisando agora? Qual é o BO desta vez? Que aprontou? Você tem gente assim ou não? Só eu. Tem umas pessoas, irmão, quando liga o telefone, ixi, negócio deu ruim, só procura quando dá ruim, né? Só procura. Se nós, eu e você, percebemos isso, quanto mais Deus te conhece, Davi não buscava Deus só na hora das lutas, dos problemas. Ele buscava Deus em todo o tempo. Deu para entender? Ele amava ao Senhor, ele amava ter vida com Deus. Ele mesmo diz, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias da minha vida onde? Você lembra? No palácio. Foi isso que ele disse, Salmo 27, versículo 4. Era morar no palácio de cedro, né? Na casa banhada de ouro. Era morar onde? Na casa do Senhor. Para quê? Para virar piada de igreja? Porque não tem gente que é piada de igreja. Está na igreja 50 anos, a vida não muda. Está na igreja 50 anos, faz a obra até voltar. Não perdoa ninguém, rouba o dinheiro da igreja. Opa, não se tem. Tem ladrão aí nos altares, estelionatários da fé, bandidos, lobos em pés de cordeiro. Tem um monte, está cheio. Tem um monte aí nos altares, cada um dará conta de si a Deus. Você acha que é por acaso que Jesus diz em todo aquele que diz Senhor, Senhor? Você acha que é por acaso? Claro que não. A gente tem anos e anos na igreja, piada de igreja, não perdoa ninguém, não abraça ninguém, não ama ninguém, não muda a vida de ninguém. É uma pedra, é um peso. Misericórdia, não. Não pode acontecer na nossa vida, não. Vocês querem amar a presença do Senhor, é estar na casa de Deus para contemplar a formosura do Senhor, é estar na casa do Senhor, mas é para ser como um espelho que reflete a glória do Senhor, e ser transformado, e ser lapidado, e ser moldado, e diminuindo a cada dia para o Senhor crescendo, e aprendendo, e crescendo na graça e no conhecimento. Quem está entendendo que a glória a Deus, e a presença sendo agradável, e exalando o bom perfume de Cristo, e tendo a palavra temperada com sal, e exalando o bom perfume do Senhor, é tendo a mente de Cristo. Quem está entendendo que a glória a Deus? Lá comigo o Salmo 91 para terminarmos. Davi amava a presença do Senhor. Não era só nos momentos de aperto, de luta, de dificuldade. Ele amava a presença do Senhor. E isso de todo o coração, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração. Já disse em outras ocasiões e repito, eu posso enganar você pode enganar quem está do teu lado, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece a verdade do nosso coração. Salmo 91, versículo 19. Versículo 14, aliás, que termina no 16. Vou ler do 14 ao 16, Salmo 91. Pois que tão encarecidamente me amou. Preste atenção. O amor de Deus para comigo e com você é incondicional, é imutável. E não há nada que eu e você façamos para que Deus nos ame mais ou menos. Ele simplesmente ama. E nós só o amamos, como disse João, porque Ele nos amou. O amor ele precisa ser correspondido com palavras, mas também com atitudes, com ações, né? Com ações. Você nunca leu, leia aquele livro lá, né, que fala das 5 linguagens do amor. Leia lá que você vai aprender bastante coisa. Agora, continuando a leitura, Deus falando, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha coisa linda, não? Coisa tremenda. Davi viu esse aqui. E Deus tem não é só para Davi, meu irmão, é para mim e para você. Naquilo que depender de Deus, diga comigo, vida abençoada, vida abundante. Mas para isso tem que ter luta, tem que ter fé, tem que ter obediência, tem que ter perseverança, tem que ter confiança no Todo-Poderoso. Se você não crê, quem vai crer? Se você não confiar, quem vai confiar? Se você não buscar, quem vai buscar? Se você não fizer o possível, como Deus vai fazer o impossível? Salmo 32, 7, Davi diz, tu és o lugar, Senhor, onde me escondo. Enfrentou angústias muitas, mas Deus promete, na hora da angústia, diga para quem está do lado, Deus vai te responder. Na hora da luta, Deus vai te livrar. Na hora da adversidade, Deus vai estar com você. E Ele vai te dar abundância de dias. Mas será que Deus quer que você tenha uma vida longa, uma vida destruída? O que você acha que Deus pensa a teu respeito? Uma vida desgraçada, desculpa a sinceridade das palavras? Tem gente que até abre a boca para dizer que a vida é um inferno. Como você nunca ouviu? A minha vida é maravilhosa, não. Não sei a tua, mas a minha é. Não tenho falta de nada. Opa, se você é rico, não. Eu sou rico da glória de Deus, da graça de Deus. Eu tenho uma família abençoada. Depende da sua definição de riqueza. Para mim, riqueza não é dinheiro. Para mim, não. Deus me deu a maior riqueza. Minha esposa e meus filhos.
me deu saúde, me deu paz, o privilégio de conhecê-lo, o privilégio de pregar a palavra dele, viver com ele. Dinheiro é detalhe. O que é o dinheiro para Deus? Detalhe. Agora, quando o coração está no dinheiro, ele tem limite. E aí você vê gente aí ganhando milhões e roubando e matando por causa de dinheiro. O camarada tem um caminhão de dinheiro, uma frota de dinheiro, mas roubando, matando, enganando, fazendo mas nunca está satisfeito. Meu irmão, o prazer da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração tem que estar em Deus, é na presença de Deus, porque se o Senhor for o nosso tesouro, as demais coisas Ele vai acrescentar. Aí Ele provê dinheiro, Ele provê saúde, Ele provê paz, Ele provê tudo. A vida abundante está na presença do Senhor. Faça dele a tua riqueza, faça dele o teu prazer, Ele estará contigo, Ele livrará você, Ele abençoará você, Ele vai dar você uma vida abençoada. A palavra registra o fim da vida dele. Ele morreu em boa velhice. Ele morreu farto de dias. E a Escritura garante: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus tem para nós uma vida abençoada. Haverão lutas? Sim, haverão, mas Ele está conosco para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para nos dar estratégia. Ele está conosco para nos dar uma vida abundante. E a vida não termina aqui. A vida com Deus é eterna. Se coloque de pé, por gentileza. Naquilo que depender do Senhor, Ele vai estar com você. Naquilo que depender do Senhor, Ele vai destruir os seus inimigos. Naquilo que depender do Senhor, se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a dele, a parte dele é garantida. E a nossa parte é crer, é confiar, é orar, é se fortalecer, é buscar mais e mais a presença do Senhor. Não é? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a cada dia orando, a cada dia buscando, a cada dia perseverando.